Salve, construtores de músculos! Bem-vindos mais uma vez ao melhor canal de fisiculturismo da internet. Hoje tem história de lenda, hoje tem história do bodybuilder. Muitos esportes têm suas lendas, né? Geralmente o cara que é lenda é o cara que tem uma performance melhor do que os outros, é o cara que é conhecido do público, conhecido da mídia. Mas também nos esportes, em geral, tem aquelas lendas que pouca gente conhece, que só quem é da tribo, só quem é do meio, que conhece o esporte mais por dentro, conhece essas lendas aí. E esse é o caso do bodybuilder. O bodybuilder também tem suas lendas ali. O cara de hoje é Craig Manson, conhecido também como o Gangster Bodybuilder. E por que Gangster Bodybuilder? Por duas coisas. Primeiro, que o cara era grande, se tornou um bodybuilder e chegou a ser profissional, mas ele também era um cara que pertencia ali às gangues de Los Angeles. Ele teve uma vida do crime ali que andou em paralelo com a vida dele de atleta. Ele participou ali da gangue The Avenue, e também foi um dos fundadores da gangue ali The Crips, que é muito famosa, inclusive, nos dias de hoje. A galera que conhece um pouco ali da cultura de Los Angeles, aí, do underground, do submundo, do street de Los Angeles, tá ligado que essa gangue aí, Crips, é barra pesada. Os caras estão envolvidos com assassinato, assaltos, tráfico de drogas. É uma galera barra pesada. E o Craig Manson, ele era ali um dos caras, ali, dos primeiros ali, membros dessa gangue ali. Então o cara, ele era muito casca grossa ali, um badass ali, um sujeito, digamos assim, de péssima companhia nos anos 60, 70, e acabou pagando por isso, né? Ele foi preso ali algumas vezes, passou alguns anos na prisão, na Califórnia, e tem muita história para contar aí essas passagens dele pela prisão. Mas nem por isso, nem pelo fato de ele ter passado pela prisão, impediu ele de continuar malhando, continuar crescendo, continuar desenvolvendo. Inclusive ele fala isso, que dentro da cadeia ele continuou crescendo. O braço dele entrou, certo período ali, certa passagem pela penitenciária, ele entrou com 21 polegadas de braço, um ano depois estava com 22,5. Os caras faziam essa métrica, essa contagem, eles tinham esse cuidado todo de estar sempre treinando, sempre evoluindo dentro do esporte ali. É muito interessante. Não tomava esteroides, anabolizantes, não conhecia isso, só foi conhecer isso bem mais tarde. E ele, quando chega nessa primeira cadeia que ele serviu pena na Califórnia, ele já era o maior cara do presídio. Ele já chegou ali marcando presença, ele era o maior cara da penitenciária. Tem uma passagem dele muito interessante, que ele estava cumprindo pena em San Quentin, uma penitenciária na Califórnia. Ele já estava cumprindo quase 5 anos, então faltava 3 meses para ele ser liberado. O sistema carcerário da Califórnia entendia o seguinte: vamos botar o cara numa penitenciária mais leve, mais tranquila, mais sossegada, para o cara chegar na rua, não chegar, com a faca nos dentes, chegar mais calmo, mais manso. Então, faltando 3 meses, 90 dias, transferiram o cara para Jamestown, que era uma penitenciária ali, campo aberto, bem tranquila, bem mais sociável, né? E aí, já na transferência do ônibus, né, quando botaram ele no ônibus para os presidiários, já teve o primeiro problema, que não tinha, as algemas já não cabiam no pulso dele. Ela já estava grande pra caramba, já não cabia, já não tinha algema. Então os caras pegaram dentro do ônibus, amarraram as mãos dele, junto com as pernas, passaram uma corrente e o cara ficou agachado, né, nessa situação. Só que ainda assim a presença dele dentro do ônibus estava incomodando ali os guardas. Falaram, cara, esse cara aí vai estourar a corrente, vai criar um problema. Acabaram botando ele dentro de uma jaula, um cage que ele fala, né, uma jaula, dentro do ônibus, para ele ser transferido de um presídio para o outro. O cara foi nessa situação, beleza, chegou lá no presídio novo, em Jamestown, tinha toda a área esportiva, né, as quadras de futebol lá, de basquete, a academia, ficava no centro, no pátio central do presídio, né, em volta às celas, né. Então ele chegou, desceu do ônibus. Primeira coisa que ele falou: meu irmão, vou puxar um ferro aqui, vou ali para academia, já vou marcar presença, né? Tô chegando aqui, não sei como é que é, aparentemente o presídio é tranquilo, mas tem que marcar presença, tem que mostrar que minha força chegar, que eu não tô de bobeira, né? Então a primeira coisa que ele foi, desceu do ônibus, foi para academia malhar, nesse pátio central, aberto, sem teto, e todo mundo em volta, né? Todo mundo podia olhar ele ali malhando. E aí foi isso que ele fez. Então tinha um cara malhando lá e tal, o cara acabou de malhar e tal, não posso revelar contigo, pode e tal. Botou umas placas, envergou a barra, começou a malhar. Nisso que ele tá malhando, já tem um guarda lá de olho nele, lá em cima, lá no segundo, terceiro andar, olhando dele lá, né, no corredor. Aí o guarda falou: meu irmão, quem é você? Tu tá onde, cara? Nunca te vi aqui. Eu falei: não, acabei de chegar, cheguei agora. Chegou agora, tu tá onde? Tô aí nessa cela tal aí e tal.
Ah, tá na cela aqui? Pô, legal, bacana, tranquilo, bom saber. No mesmo dia, 3 horas da manhã, os guardas acordam ele, meu irmão, levanta da cama, sai, vambora. Tu tá sendo mandado de volta lá pra tua cadeia, lá pra tua penitenciária. Aqui tu não fica não, meu irmão. Ah, cara, que isso? Não, meu, aqui tu não fica não. Tu é muito grande pra ficar aqui. Pô, tu vai arrumar um problema aqui, vai arrumar uma merda aqui, uma briga, vai matar alguém. Então assim, o cara, ele devia ser não somente grande, como devia ser um cara assustador, né? Mal encarado, né? O cara pertencia a gangue e tudo mais. Devia ser uma presença ali intimidante ali pro resto dos penitenciários, inclusive pros guardas. Então no mesmo dia, o cara foi nem 24 horas. Chegou nesse presídio novo, achou que ia ficar de boa, já foi mandado de volta já pro outro presídio. Então já pra você ver o tamanho do cara, como é que o cara era grande, a musculatura, a presença do cara impressionava. Mas mesmo dentro do presídio, ele dava o jeito dele, apesar de ter passado alguns anos aí encarcerado, ele dava o jeito dele, até falei isso em outro vídeo. Ele malhava sozinho na cela dele, fazia flexão, malhava com os presos, malhava na lavanderia quando dava, malhava na academia do presídio. Malhar costa, às vezes dentro de uma cela, pegava uma toalha, amarrava, passava por volta da grade, fazia puxada. Ele dava o jeito dele. Então, assim, dentro da academia, dentro do presídio, nunca foi um problema para ele ficar sem malhar. Malhar é o de menos, já dava o jeito. E é inclusive interessante ele falar isso, que hoje em dia a gente aí que mais tem é academia com ar-condicionado, televisão, Wi-Fi e tudo mais. E a gente bota às vezes uma porrada de dificuldade aí. Tem muita gente que bota muita dificuldade aí de não estar indo pra academia, que tá chovendo, tá isso, tá aquilo lá. E o cara, com poucos recursos, né, ele dava o jeito dele e conseguiu ser uma presença importante na história do bodybuilding. Pra você ver, né? Esse lado da vida dele aí, que é o lado da vida do crime, é basicamente isso, né, cara? O cara entrou, saiu de presídio, participou de algumas gangues e tal, até que foi ficando mais velho e tal, e foi migrando mais pro esporte e acabou deixando um pouco de lado aí essa questão das gangues e tudo mais, conforme foi ficando mais velho. Mas como é que é a história dele no bodybuilding? Como é que esse cara se criou ali, se envolveu com o bodybuilding? Desde adolescente, desde criança, já com 12, 13 anos, ele já era um cara grande, já era um cara musculoso. E sempre gostava disso, ele gostava de desenhar, que ele fala. Então ele já fazia desenho ali de cavaleiros, caras musculosos ali, Hércules, esse tipo de coisa ali. E ali surgiu ali já com 13, 14 anos, começava a surgir ali na Califórnia algumas publicações, revistas de fisiculturismo. Então ele ainda muito na cena underground, lógico, não era uma coisa muito comum de se ver, mas já chegava, já tinha acesso ali, os adolescentes, os jovens já tinham acesso a essas publicações. E ele começou a ter acesso a essas publicações, seus 13, 14 anos, e começava a consumir aquilo, a ler, a ver as fotos, aqueles caras, idolatrar aqueles caras todos. Até que, quando ele tinha por volta de 14 anos, ele guardava essas revistas, ia comprando, não guardava em casa, guardava no armário dele na escola, né, lá nos Estados Unidos. Os alunos têm um armáriozinho dele na escola. E aí teve um dia que o vice-diretor estava fazendo uma inspeção, né, dos armários dos alunos, abriu o armário dele e viu essas publicações, né. E aí ficou preocupado, né, falou, porra, cara, um monte de homem forte aqui, o que é isso, tal. Não era uma coisa muito comum, né, o bodybuilding, né. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, digamos que também não era muito comum, né. Ainda era um pouco marginalizado, mudou um pouco de alguns anos para cá, né. Então era muito estranho, né? Aquele universo todo, imagina para um diretor de escola e tal, um vice-diretor, era uma coisa muito incomum. Então o cara, preocupado, chamou os pais dele, falou, olha só, teu filho tá aqui, umas revistas estranhas, uns homens seminus, uns fortões aqui, olha, tem que tomar cuidado com teu filho e tal, pô, isso não é legal e tal. E aí a mãe dele, o que a mãe dele fez? A mãe dele fez justamente o contrário do que o diretor aconselhou fazer. Ela falou, olha, meu filho quer ser um cara forte, ele quer malhar, ele gosta disso, deixa ele fazer o que ele quiser. E a mãe dele foi uma das maiores incentivadoras dele no começo de carreira. Então ela dava alimentação para ele, alimentava, ele lia as revistas, falou, porra, mas fiquei sabendo que, porra, carne assim é boa, carne assada é boa e tal, batata, ela ia lá no mercado, comprava, fazia, com os recursos limitados, mas estava sempre ali incentivando ele a praticar o esporte ali. Tanto que ela cedeu uma parte do quintal da casa dela, nos fundos, para ele construir uma academia, isso garoto ainda, 15 anos por aí, ele construiu uma academia, onde ele praticava o exercício dele lá, todo dia, praticamente, de uma forma muito livre, né, com muita liberdade de fazer isso. Começou a frequentar os primeiros campeonatos de fisiculturismo da Califórnia. A mãe dele, o que a mãe dele fazia? A mãe dele chamava, vira e mexe, chamava as amigas para tomar um café na casa dela, na sala, e chamava ele já molecão ali, com seus
né, 16 anos, 17 anos, chamava ele para ir para a sala fazer o show dele, o guest posing dele. Então ele ia lá, entretinha a mãe, as amigas da mãe, fazendo guest posing. Então você já vê que a coroa ali dava moral pro filho, tinha orgulho do moleque seguir o esporte. É uma visionária, né, cara? Porque ela já entendia que isso era um esporte para ele, isso lá nos anos 60, 70, né, cara? E ele tendo uma academia no quintal de casa, isso proporcionou ele, facilitou ele a começar a malhar, lógico, mas também proporcionou os colegas dele, que também começaram a gostar de fisiculturismo ali, de musculação, a vir malhar com ele. E aí nesse processo de começar a malhar em garagem, na garagem dele, outros amigos dele também começaram a malhar, começaram a montar academias, aparelhos em garagem. Então começou a ter ali uma troca, um intercâmbio de um malhar na garagem do outro e tal. Ficou uma coisa muito legal, né? Esse trânsito de pessoas que começaram a curtir o mesmo movimento, o mesmo esporte. Então, porque não tinha muitas academias na época, não era uma coisa tão popular como é hoje em dia. Então, malhar dentro no quintal, na garagem de alguém, era muito, muito interessante isso acontecer. E aí, nesse cenário, existe dois nomes muito interessantes, nesse começo dele ali, do esporte, do treinamento dele. Um é o Danny Boy, que ele considera um irmão dele, é um parceiro de treino, malhava com ele, começou a malhar junto com ele, inclusive serviu cadeia com ele, pegou pena com ele e malhava na cadeia junto com ele. E outro cara também, que logo no começo malhava junto com ele ali, treinava junto, passava os treinos para eles ali, é o Charles Glass. Galera que conhece também, que está um pouco mais inteirada do bodybuilding, conhece esse nome, Charles Glass. Muita gente aí apelida ele como o avô do bodybuilding. É um treinador, hoje é um senhor de idade, mas é um cara que entende biomecânica, musculação, fisiculturismo de trás para frente. O cara é um papa realmente no assunto. Muito famoso também, muito presente nas redes sociais aí. Galera que conhece sabe quem eu estou falando. E você, se não conhece, vale a pena dar uma pesquisada nesse nome aí. O cara realmente é fera. Então, em 68, ele tem o primeiro contato ali, um show ali de fisiculturismo em Los Angeles. Então, ele conhece Schwarzenegger, começa a conhecer outros atletas, começa a ficar cada vez mais interessado no assunto e começa cada vez a malhar mais. Porém, tem um detalhe interessante. Nessa época aí, 68, 69, 70... ele malhava natural. O conhecimento que existia em revistas e tudo mais, e nas academias, era uma malhação à base de dieta e tal, alguma coisa de proteína, se sabia e tudo mais, mas era uma malhação natural, né? O assunto anabolizante esteroide não era muito difundido. O tempo passa, ele continua malhando, continua evoluindo, ele já com seus 30 anos, ele malhando numa academia que se chamava Iron Man, tinha um cara que se chamava Julio. Esse cara que malhava também pesado lá, trabalhava na academia, ajudava os caras e tal. E esse cara começou a dar vitaminas pra ele. Falou, olha, tem umas vitaminas aqui bacana e tal, porra, faz bem pra você. Começou a dar vitamina pra ele. Craig Manson começou a tomar essas vitaminas, com indicação do Julio. Achou que era uma coisa legal, bacana, fazia bem, natural. Até que um dia ele malhando sem perceber, e esse Julio ajudando a ele no supino, e o Julio chegou a botar 500 libras, né? 500 libras ali de cada lado, e ele não tinha percebido. Ele fez, quando ele se deu conta, ele falou, porra, tô pegando peso que eu não pegava 3 meses atrás. Entenda-se o seguinte, 500 libras, a gente está falando de 225 ali, 226 quilos no supino reto. É coisa de cavalo, uma coisa absurda, né? E aí o cara, quando percebeu que tá pegando esse peso, ele falou, cara, o que tu tá me dando? Que negócio é esse vitamina essa aí? Porra, nunca peguei esse peso na minha vida. E aí o Julio abriu o jogo pra ele, falou assim, não, cara, essas vitaminas aí são anabolizantes, esteroides anabolizantes. Nessa época, com 30 anos, o Craig já tinha subido algumas vezes em campeonato, mas sempre de forma natural. Não conhecia esteroide, não sabia do que se tratava. E aí o Julio começou a explicar para ele, não, meu irmão, esteroide, pá, como é que é? E qual foi esse primeiro protocolo aí que ele recebeu de presente aí, essa primeira série de venenos que ele recebeu de presente do Julio? Dianabol e Anadrol 50. Comprimidozinho de um, comprimidozinho de outro aí, e o cara cresceu pra caramba. Ele se interessou, obviamente, viu ali o resultado, viu ali que, pô, tá todo mundo tomando, a cabeça do cara abriu, começou a entender que os campeonatos, a galera tava usando essas substâncias,
E aí, o que ele fez? O Julio levou ele e falou assim, meu irmão, vamos seguir esse caminho? Vambora, quer crescer? Vou te levar no meu médico. E aí ele disse o seguinte, quando ele chegou nesse médico, o cara se assustou, porque no consultório do médico ele falou que o atendente do cara era grande, o médico era grande, só tinha gente grande no consultório. Aí ele falou, porra, irmão, tô em casa, aqui é um laboratório. Eu tô no laboratório, meu irmão, é cientista maluco, é um monte de ratinho, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim aqui, mas vamos ver o que acontece. Então ele entrou no consultório junto com o Julio, né, o atendimento do Julio. O médico, quando viu ele, falou, cara é um monstro, não, um mutante, o que tá acontecendo? Você toma, não toma? Não, vem aqui pra ver e tal, pá. O médico chegou pro Julio e falou, Julio, tá aqui a sua prescrição, vai lá pra fora, fala com o meu atendente lá, compra os remédios e tal. E Craig, você fica aqui que eu quero falar contigo aqui em particular. O Julio saiu, puto da vida, né? Pô, trouxe o cara aqui, pô, você é meu médico, o médico agora, pô, tava de segredo com o cara, tá me tirando da jogada. Mas, enfim, o Craig ficou com o médico. O médico chegou pra ele e falou assim, meu amigo, é o seguinte, você é um cara nunca vi antes. Você é um cara gigante, porra. Um cara enorme, cara. Porra, você não toma nada, tá tomando aqui os comprimidos do Julio e tal. Vamos fazer o seguinte, você pesa quanto? Na época ele chegou pro cara e falou assim, pesa ali 250 libras, em torno de 113 quilos. O médico falou assim, seguinte, pesa 250 libras. Quer chegar a 300? 300 a gente tá falando de 136 quilos. De 113, botar mais 20 quilos na carcaça, né? Quer chegar a 300 libras? Ele falou, porra, quero, mas porra, aquela coisa, né? O cara não era atleta profissional, o cara, porra, via ali das gangues do Bronx ali, que tava ruim de grana e tal. Falei, pô, meu, mas como é que é isso? Pô, não tem de carro, não tem grana e tal. O médico falou, não, irmão, faz o seguinte, tu não vai pagar nada, vou te dar medicamento todo, você vai vir aqui 3 vezes por semana. 3 vezes por semana aqui vai se consultar comigo, vou acompanhar você e tal. E não paga nada. Pô, o cara não pagar medicamento, não pagar atendimento, 3 vezes por semana no acompanhamento médico, um luxo, né, cara? Até hoje, aqui no Brasil, você ter um médico 3 vezes por semana é um luxo. Ainda mais nos Estados Unidos, que não existe rede pública de saúde, é muito mais caro o médico lá. Uma proposta irrecusável, né? O Craig falou, pô, maravilhosa a proposta, pô, mas como é que eu vou pagar isso aí? Não tem grana, né, cara? Aí tipo, meu irmão, não esquenta a cabeça. Seguinte, vou te dar tudo, eu só quero que você faça uma coisa. Que você fale para todo mundo que eu sou o médico que está tratando de você, que está fazendo você ganhar mais peso, que está fazendo você ficar forte. Eu quero você como meu garoto propaganda. Quer dizer, uma permuta, né? A galera que acha que permuta aí começou com o Instagram aí, tá enganada, cara. Permuta começou há muito tempo lá atrás no bodybuilding. O cara topou na hora, falou, pô, maravilhoso, né? Vamos cair pra dentro então. Então ali, ele já com seus 30 anos, 30 e poucos anos, 31 ali, ele começou mesmo ali, agora sim, a ter uma pegada profissional no bodybuilding. E é lógico, com as portas que se abriram, essa nova porta que se abriu, o cara começou a evoluir muito mais rápido dentro do bodybuilding, né? E logo de cara, o primeiro protocolo que esse médico passou foi o seguinte, injeções de testosterona, 3 comprimidos de anabol por dia e meio comprimido de anadrol 50 por dia. Esse é o protocolo do cara, do médico. O médico falou, meu irmão, não passa disso, vai dar problema, mas vamos fazer esse protocolo aqui e vamos começar a brincadeira. Bodybuilding nessa época, a gente está falando ali dos anos 70, dos anos 80, a Califórnia era realmente a meca, sempre foi, né, a meca do bodybuilding. Então a presença de um cara como ele, cada vez maior, cada vez, mais forte, nos pontos que a galera costumava ali a frequentar, cada vez chamava mais atenção, cada vez ele se tornava um cara mais relevante para o esporte. E aí logo depois surge um novo nome nessa história, que é o Paco Arce, que ele é um cara, ele era um executivo de uma fábrica de cosméticos. Ele chega para ele e fala, olha cara, eu quero ser o teu patrocinador, eu vou pagar para você viajar, para você competir lá fora e vou te dar aí mais uma enxurrada de drogas aí para você usar. Logo de ter feito esse acordo entre eles ali, ele recebe na casa dele correspondência. Quando ele vai abrir a caixinha de correspondência, ele não conseguia tirar, que estava abarrotado a caixa de correspondência, que o Paco tinha mandado tanto produto para ele, tanto suplemento não, né? Tanta droga para ele, tanto esteroide para ele,
Os caras botam, o carteiro teve que botar e tochar, que falou, cara, não conseguia tirar, era muita droga, logo na primeira leva. Então, e junto com isso, o Paco começou a dar dinheiro pro cara, patrocinar as viagens pro cara, pra Europa, pra África do Sul. E aí ele começou, sim, agora a competir de uma forma profissional. E aí tem uma história muito interessante, que ele foi pra Suíça, pra Geneva, competiu o Miss World, né, ali no começo dos anos 80, ali, com o patrocínio do Paco. E ele subiu ali com cerca de 270 libras, coisa de 122 quilos no palco, não tinha nenhum competidor próximo a ele, e ele fica em quinto lugar. Ele não fica em primeiro lugar, fica em quinto lugar pelos juízes. Só que a galera que estava lá presente lá ficou tão puta, tão revoltada com o resultado, que todo mundo foi pra frente do palco, a multidão foi pra frente do palco, e começaram a ovacionar o cara, começaram a reclamar, pediu que o Craig fosse o primeiro colocado. O juiz vendo aquela situação, falou, pô, cara, olha, isso aqui talvez a gente tenha errado, né? Subiram no palco e falaram, calma aí, é o seguinte, o Craig aqui é primeiro lugar aqui, ele vai ser primeiro lugar ali pela escolha do público. Fizeram ali uma meia-culpa ali, né? Não, esse aqui é primeiro lugar pelo juiz, mas o Craig é o primeiro lugar real porque é a voz do público, é eles que decidem e tal. Fizeram ali uma embolada ali, ou desembolado, ou tentaram desembolar ali a decisão ali, e ficou uma coisa muito emblemática. Então isso já mostra que o cara, ele realmente era muito diferenciado para a época dele. Tem uns dados aí interessantes para a gente tentar entender um pouco quem foi ele ali no começo dos anos 80 ali. Poderia até não ser o cara melhor condicionado, o cara, né, com melhor simetria e tudo mais, mas ele era o maior bodybuilder no começo dos anos 80, na primeira metade dos anos 80. O peso dele só começou a ter gente próxima ao peso dele ali, o Coleman. Isso 20 anos depois. O Coleman em 98 bateu 300 libras. Né? Só em 98. Ele já batia 300 libras no começo dos anos 80. Então você vê que ele realmente era um cara diferenciado. E como é que ele se tornou ali um cara interessante, um cara importante dentro daquele cenário ali dos anos 80, dos anos 70 na Califórnia. Ele malhava em Venice, malhava na Moscow Beach nos finais de semana e malhava também às vezes na Gold's Gym. Gold's Gym, nos anos 70, nos anos 80, era o QG, era o centro do universo do bodybuilding, né? Até hoje o pessoal lá, o título lá na Gold's Gym é a meca do bodybuilding, né? Então nos anos 70 mais ainda, nos anos 80 era mais importante ainda. Então ele fazia parte dessa tribo ali que começava a criar, ou melhor dizendo, que era a tribo da Gold Era, né? Da era de ouro do bodybuilding. Ele fazia parte dessa tribo. Então todos esses atletas profissionais da época eram amigos dele, eram pessoas que treinavam com ele, estavam ali participando. E ele, pelo tamanho dele, ele era um cara que sempre estava trocando ideia, marcando presença ali, sempre também trocando informações com outros atletas. Ele teve uma trajetória de vida diferente ali, talvez isso tenha... talvez não, né? Com certeza isso atrapalhou a vida dele profissional. Se não tivesse, talvez, tido essa história de crime, no mundo do crime, com as gangues de Los Angeles. Então vamos lá, uma parte interessante. Quem é esse cara em termos de números? Vamos lá. Por que esse cara é tão interessante para a época dele? Por que esse cara pode ser considerado uma lenda para a época dele? Ele pegava 500 libras no supino, em torno aí de 225, chegando ao número baixo de repetições a 585 libras, ou seja, 285 quilos no supino, para 5 repetições, fazendo 5 repetições. Ele levantava 100 quilos na extensão de tríceps atrás do pescoço, e extensão de tríceps na testa deitado no banco, ele fazia 140 quilos, né, deitado no banco. Quer dizer, é o número de um atleta profissional de alto desempenho, né? E como é que era o físico desse cara? Ele media 1,88 de altura, era um cara bem alto, media ali a altura do Arnold, só que ele pesava 140 quilos off-season. Quer dizer, 1,88, 140 quilos, um cara extremamente grande. Em competições, aí assim, quando ele começou a competir de forma profissional, ele subia no palco com 125 quilos.
também um número muito grande. Então, quer dizer, ele media uma altura, um cara alto igual ao Arnold, só que ele pesava igual ao Coleman em 98, né? E a partir de 98 ali o Coleman começou a ter esses pesos. Então, ele é o melhor dos dois atletas, né? A altura de um com o peso de outro. Condicionamento físico é outra história. Não que ele fosse um cara embaçado, retido para a época dele. Ele tinha um bom condicionamento físico, tanto que ele ganhou algumas competições. Mas o volume dele, o tamanho dele, o peso dele, era coisa que realmente era impensável para a época. A gente está falando aí começo dos anos 80. Só 20 anos depois, com novos remédios, novas tecnologias, a ciência que se desenvolveu em cima do esporte, que um atleta conseguiu adquirir tecnologia, conhecimento suficiente para bater o peso dele. Olha, para você entender como o que ele fez ali nos anos 80, e sem contar que ele teve alguns anos na cadeia, que ainda atrapalhou um pouco esse crescimento dele. E é claro, cerejando do bolo, para completar tudo isso aí, o cara tinha 59 centímetros de braço. Quer dizer, também era um tronco de árvore também, né? O cara é impressionante, cara. Lógico, o cenário de Los Angeles, nos anos 80, anos 70, era um cenário muito perigoso, uma cidade muito perigosa, ainda é hoje em dia, né? Mas essa questão das gangues ali atrapalhou muito a vida dele. Então ele ali já nos anos 80, chegando a esse ápice, ao pico da performance ali, ele também tinha ali uma relação muito próxima com esse submundo ali da violência, né, das drogas. E ele acabou caindo ali para o consumo de drogas mais pesadas, como a cocaína, ficou viciado em cocaína. Então ele acabou se afastando do esporte gradualmente, não conseguiu performar, né, como atleta. Ele foi, pouco a pouco, perdendo essa importância como atleta. Mas, lógico, ele tem até hoje é um cara recuperado, lógico, obviamente já passou tudo isso aí, né, envolvido com droga, com ganho, com nada. Mas ele é um cara que teve ali uma importância muito significativa ali no esporte, ali na era de ouro do esporte. Agora, também uma das teorias, também que ele nunca conseguiu também ser um atleta de grande expressão, porque também esse passado dele ali, logo no começo da juventude dele, esse envolvimento com as gangues de Los Angeles, também criou ali uma áurea em torno dele ali, que ele era um cara de difícil acesso, né, cara? Ele era um cara que um patrocinador, uma pessoa comum, um empresário, talvez não conseguisse chegar até ele, apesar de que teve aí o Paco que patrocinou ele, que era empresário. Mas, de uma forma geral, não era uma pessoa de fácil convívio, né? Porque é um cara que pertencia às gangues, era um dos fundadores do Crips, né, cara? Então, não era um cara muito fácil ali para você abordar. Então, isso aí pode ter sido um dos elementos, um dos fatores que também não trouxe o cara muito para dentro do esporte, 100%, com os dois pés para dentro do esporte, né? Agora, legal que hoje em dia já é um senhor de idade, tá afastado, tá recuperado, é um cara que manja muito do esporte, tá ajudando aí quem precisa, né? Ele passa treino, é coach de treinamento, mas é um cara que sem dúvida teve a sua importância no bodybuilding, teve a sua importância ali no desenvolvimento da era moderna do bodybuilding. Pessoal, é isso. Na maneira do esporte, achei que valia a pena todo mundo conhecer um pouco melhor desse cara, não só desse cara, como de outras lendas do esporte. Aí vamos ver se eu trago mais pessoas aí, mais atletas, pra gente conhecer um pouco melhor, se aprofundar um pouco melhor na história do bodybuilding. Falou? Gostou desse vídeo? Pô, dá aquele like pra gente aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, não inscrever não. E é claro, tem alguma lenda do esporte aí que você queira que eu fale aí? Então escreve nos comentários aí da sua opinião. Falou? Até a próxima, um abraço, fui!